Hoje o nosso tema é sobre recrutamento de pessoas, como nós acertamos na hora de contratar, como acertar na contratação. E hoje, para me ajudar nesse tema, eu trouxe a diretora de RH do Grupo BIG, Caroline Lopes, que está aqui junto conosco. Seja bem-vinda, Carol, para nos acompanhar nessa coluna. Bom dia, Edu. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento. Bom dia a todos os ouvintes e vamos falar aí desse tema tão importante, que é começar certo, né? Exatamente. E Renan, a Carol, ela vive dois momentos altos na BIG, que é assim, né? Ela é amada e temida ao mesmo tempo. Porque ela é responsável pelo RH. Pelo RH, então todo né? mundo ama ela porque entra no grupo, né? Então tem a parte de contratação, treinamento, toda aquela parte, então aquele amor pelo setor de RH a hora que chega. Mas depois que entra, ninguém mais quer saber do RH, porque sabe que depois que tá lá dentro, não quer voltar, aí não. Conversa com o RH não é legal não, né? Aí é mais pesado, né? Então a Carol, dentro do Grupo BG, ela vive esses dois altos aí. É um grande desafio, né? Mas vamos lá, é em prol das pessoas. Exatamente. Bom, Renan, hoje quando nós falamos em recrutamento, em seleção, em contratação, hoje muitas empresas, elas têm dificuldade nesse momento em como acertar. A gente ouve aí alguns empresários falando, nossa, como achar colaboradores, né, que atendam o perfil da minha empresa é complicado, onde eu tenho falhado, né? Eu recebo, inclusive, muitas mensagens nas minhas redes sociais de alguns empresários, a hora que veem, né, as atuações do grupo, dos colaboradores, toda a interação que nós temos. Eduardo, como que você consegue? Qual que é o segredo para na hora de contratar, na hora de selecionar essas pessoas que se comprometem com a empresa, que têm essa visão? Então eu separei aqui alguns dados, né, e também alguns pontos altos que devem ser levados em conta na hora de contratar. E também a Carol, que vai nos ajudar aí com algumas dicas voltadas na parte técnica, na parte também de gestão de pessoas dentro do setor de RH. E é importante lembrar, você que está nos ouvindo aí, que essas dicas não é só para a empresa que talvez tenha um setor de RH, né? Porque nós falamos talvez aqui com empresários que têm uma empresa grande, que tem setor de RH, que tem esse departamento. Nós estamos falando talvez de microempresários que contratam pessoalmente os seus colaboradores. E essa dica é valiosa para todos, né? Filtrando aí cada um na sua necessidade dentro do seu negócio, a importância de ter esses pontos na hora de contratar. Hoje, segundo uma pesquisa, 51% dos gestores brasileiros eles acreditam que o principal impacto de uma contratação equivocada é a perda da produtividade, né? O resultado daquele colaborador dentro do trabalho que ele espera não é alcançado. Já 17% apontam o prejuízo financeiro como principal motivo e 28% escolhem a perda de moral, no caso aí da empresa, por ser uma questão de ser uma empresa que ninguém para no trabalho, sai muito, então cria essa questão. Esses dados dessas pesquisas foram levantados em mais de 1.600 entrevistas em 12 países e são aí de certa forma preocupantes, mas a boa notícia é que esses problemas eles podem ser evitados com um bom trabalho de recrutamento e seleção de pessoas. Bom, eu vou começar perguntando para a Carol, qual que é a importância, Carol, que você vê hoje dentro das empresas de uma boa atuação do Departamento de Recursos Humanos, de ter esse lado voltado para a gestão de pessoas também na hora de contratar? Hoje a gente vê que o mercado e todo o empreendedorismo ele parte para uma visão diferente de gerenciamento de pessoas do que existia lá atrás, né? E isso hoje é uma tendência. Então isso também parte do setor de RH, você acha que isso qual que é o ponto de atuação alto do departamento de RH? Hoje o RH ele sofreu bastante mudança e as pessoas sempre acham que o RH apenas é o DP, né? O departamento pessoal que cuida de folha de pagamento, do benefício, meu salário não caiu, então enxergo o RH só dessa forma. Mas o RH ele é muito maior, ele é parte estratégica da organização. Então é um processo de construção quando a gente fala de recrutamento e seleção, porque é a base, então a organização dita o ritmo da organização e da contratação, que é o primeiro passo, e quando isso está bem alinhado com os objetivos da organização,
organização, os resultados são mais rápidos e mais eficazes. Então, o RH está sempre muito alinhado com o negócio. Ele tem que entender como que a empresa está situada no mercado, para onde que ela quer chegar, qual que é a história da empresa, para ela apresentar para o futuro candidato, ou futuro funcionário, candidato, uma perspectiva muito boa. Ele queira participar do grupo. Então, esse é o maior desafio. Então, o papel do RH hoje é estar envolvido no negócio, não apenas na parte burocrática. Exatamente. Essa é uma visão aí que mudou muito das empresas hoje que se destacam dentro do mercado, é justamente o trabalho total do Departamento de Recursos Humanos, né? E na hora da gente falar em recrutar, Carol, a gente vê como alguns pontos altos. De um modo geral, né? Depois nós vamos falar tópico por tópico, mas de um modo geral, o que você resumiria como o que é mais importante a empresa definir na hora de começar um recrutamento para escolher um candidato ou um futuro colaborador? Precisa enxergar essa pessoa dentro do time e definir o perfil que você quer. A pessoa vai ocupar aquela cadeira, aquela posição, como que você enxerga ela lá dentro? Que competências você acha que são importantes e ser muito criterioso na questão comportamental, porque muitas vezes contrata por competências técnicas e depois demite por questões comportamentais que não foram avaliadas antes. Então, ter esse perfil muito bem definido é o essencial. E o RH, ele dá as opções para os departamentos, né? Então, o RH nem sempre decide. Ele indica as melhores opções e mostra o porquê aquele candidato se encaixa naquela vaga. Mas é sempre a área, o departamento que vai decidir, isso aqui se encaixa. Ou não, eu quero um perfil um pouquinho mais diferenciado, que tenha essa característica aqui, que vai agregar muito mais ao negócio. Eduardo, só interrompendo, claro. Tem a participação aqui do Betinho, lá da Opa. Esfirraria Santa Fé. Ele está falando que vai passar a fazer pizzas. O que ele deve perguntar para quem ele vai contratar para fazer pizzas? Legal. Aí, ó, tá vendo? Já tem participação Muito aí. bom. Legal, bom dia, Betinho? É o Betinho lá da Esfirraria Santa Fé. Bom dia, Betinho, obrigado pela sua participação. Bom, vou deixar para a Carol, ela já está aí, ó, vamos deixar ela já responder essa pergunta. Muito bem. Betinho, essa pessoa só vai fazer isso? A gente tem uma série de perguntas. O RH é sempre uma questão de investigação. Ele só vai fazer isso? Então, quais são as táticas aí que são necessárias para fazer uma boa pizza? Que tipo de perguntas você faria? Ou, de repente, pensa naquele seu cliente que é muito detalhista com a sua pizza. Que tipo de detalhe você gostaria que ele desse essa dica para você perguntar lá para o seu candidato? E, querendo ou não, essa questão é muito técnica e prática. Eu colocaria ele para fazer uma pizza e vamos ver como que sai o resultado. Eu acho que é a melhor coisa. Ó, entra aqui, faz a pizza. Eu vou provar ela. Eu vou provar ela e Isso, vou ver se você está contratado, né? Eu acredito, Betinho, que nesse caso, né, existe dois tipos de contratações e a contratação, como a Carol disse, que é técnica e específica, como no caso, né, é um pizzaiolo, né? Ele tem que entender e tem que ter experiência em fazer pizza, a não ser que você tenha um programa de formação dentro da tua empresa para pegar uma pessoa que talvez não tenha experiência e ensiná-lo a fazer a sua pizza com a sua receita, com os seus moldes. Então você tem que primeiro tomar essa decisão. Tomada essa decisão, partir aí para os pontos que você espera desse colaborador. Ele tem que ser organizado, ele tem que demonstrar que é uma pessoa proativa, ele tem que trabalhar sob pressão. Eu tenho 10 mesas, eu tenho 20 pizzas. Então você vai definir todo esse formato de colaborador que você espera e vai procurar na entrevista fazer perguntas que te absorvam através das respostas o que você espera ou não dessa pessoa, não é? Exato, perfeito. Muito bem. Desculpa a interrupção, pode continuar aí com os pontos importantes. É isso aí, você que está nos ouvindo, mande sua pergunta, participe da coluna, a sua participação é muito importante. Como nós estávamos falando, hoje a gente vê essa transição do momento de gestão de pessoas dentro das empresas e isso tem tornado as grandes empresas ainda mais fortes com essa atuação precisa
e mais atuante do recursos humanos, da gestão de pessoas dentro das equipes hoje. E na hora de contratar, em especial, existem aí alguns pontos que devem sempre ser levados em conta, que a gente tem que procurar ter bastante atenção na hora de fazer isso, né, Carol? E nós separamos aqui alguns tópicos que nós vamos falar um pouquinho, tanto a Carol vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de cada tópico na hora de começar um recrutamento. O primeiro passo do recrutamento, quando a gente começa a falar, eu preciso de contratar uma pessoa, a gente vai anunciar uma vaga, né? A gente anuncia a vaga de trabalho. E isso é muito importante, e aí fica um apelo meu como empresário e também gestor de pessoas, para você sempre anunciar a vaga. Você que está aí nos ocupando, está nos ouvindo, empresário, microempreendedor, anuncie as vagas que tem na sua empresa. Infelizmente, ainda existem muito aquela coisa de eu só contrato se eu conhecer a família, eu contrato fulano que é amigo do ciclano, que é filho do Bertrano, aquela coisa muito limitada dentro do teu ramo. Anuncie a sua vaga de maneira pública, para que outras pessoas tenham a oportunidade de se candidatar a ela, como também você tenha a oportunidade de conhecer outros profissionais que também possam agregar muito ao seu negócio, né? Então, a primeira dica aí é caprichar no anúncio, e aí a Carol pode falar um pouquinho mais a respeito. Isso é muito importante, Edu, porque quando a gente coloca uma vaga disponível e é atrativo, né? As pessoas olham aquilo e falam assim, eu quero. Mas será que eu posso? Será que eu estou encaixado dentro do perfil que a empresa precisa? Então, quanto mais informações a gente colocar, é interessante para a organização, porque hoje uma questão muito importante é a questão do tempo, né? Tempo é dinheiro e a gente tem que usá-lo da melhor forma. Então, quando a gente identifica o que a pessoa vai fazer, qual que são as habilidades que essa pessoa tem que ter, o horário de trabalho, falar um pouco, talvez, dos benefícios, salário, que as pessoas muitas vezes perguntam, mas qual que é o salário, né? Então, é importante passar isso porque, às vezes, a gente identifica um bom perfil, um candidato que está indo bem no processo, mas a gente não abriu essas informações ainda e, naquele momento, não é interessante para ele aquele salário, aquela condição de trabalho. E aí chega lá na frente, a pessoa não aceita. E aí todo mundo fica frustrado porque achou que acertou e não acertou. Então, começar certo. Coloca as informações de forma clara. Um processo seletivo, ele sempre gera um nervosismo para a parte do candidato, né? E o RH está ali essencial para manter a pessoa tranquila, para que o processo flua e a gente enxergue realmente o que a pessoa almeja e como que ela vai entregar o resultado para a organização. Então, ser claro nesse processo e colocar ali à disposição para tirar dúvidas. Exatamente. E aí, nesse momento, você, como empresário, como departamento de RH, você que está contratando, você tem que vender a sua empresa. Aí é o inverso, né? É você vender a sua empresa e a sua vaga para as pessoas que estão no mercado, para que elas venham compor o seu time. Então, é um trabalho de venda mesmo, mostrar os pontos mais fortes da sua empresa, do teu negócio, por que essa pessoa por que trabalhar na sua empresa, na sua organização, vai ser bom para a carreira profissional daquela pessoa que está no mercado, né? Então tem essa inversão. É a hora de você vender a tua vaga para que venham pessoas com compromisso, né? Porque existem dois lados, né? Tem pessoas que querem trabalhar e tem pessoas que querem se desenvolver através do trabalho. Então você vai conseguir filtrar qual é o tipo de perfil que você quer para agregar no teu negócio, vendendo a tua empresa, vendendo a tua vaga na hora de anunciar. Então é importante caprichar aí nos anúncios. Mas não adianta anunciar se não anunciar no lugar correto, né? Então é importante também elaborar esse plano da onde você vai, quais canais você vai utilizar para se comunicar com o perfil de candidatos que você quer. Então, você elaborou o anúncio,
Beleza, colocou lá as competências, o que você deseja e quais são os benefícios que esse colaborador vai ter se contratado, mas você tem que colocar isso no lugar certo, no canal de comunicação correto, onde essas pessoas desse perfil que você deseja contratar vão estar, né, Carol? É isso mesmo. Hoje que nós vemos que existem muitos canais, as redes sociais estão aí a nosso favor. O LinkedIn, que é uma específica aí de recursos humanos, né, que mostra como se desenvolver e como recrutar da forma correta, mas nem sempre a vaga que eu tenho disponível, o meu público vai estar no LinkedIn. Então eu tenho que descobrir onde está esse público. Se de repente pode ser uma outra rede social, ou a gente ter grupos, né, de trabalho, como alguns grupos de trabalho que eu vejo ainda lá de São Paulo, né, que tem algumas divulgações que as pessoas colocam. Então, os canais ali são mais fáceis. Ou aqui para o interior a gente vê que pode ser divulgação através de jornal. Algumas cidades a gente viu que jornal divulga muito bem. Contato com as escolas, né, as faculdades, os cursos técnicos. Isso ajuda muito o RH, porque estreita o relacionamento e a gente tem contato com pessoas que estão procurando desenvolvimento nas faculdades e nos cursos técnicos. Então, isso agrega muito valor ao RH ter esses contatos. Então, ampliar cada vez mais a sua rede. E ter um site que tenha lá o trabalhe aqui, trabalhe conosco, deixe o seu currículo aqui. Algumas ferramentas linkam o currículo que está lá no LinkedIn dentro dessa ferramenta. Então, facilita o dia a dia do RH para ele filtrar da melhor forma. Então, tem que entender qual que é o perfil dessa vaga, onde que estão as pessoas e contar também com essa questão das indicações também pesam, Sim. né? As indicações também são importantes, porque isso cria uma rede e amplia muito mais as nossas comunicações. Então, é bastante importante estar no lugar certo. Com certeza. Anunciar no Facebook e no Instagram é errado anunciar uma vaga de emprego nessas duas redes sociais? Aqui em Santa Fé do Sul, nas cidades menores, né? Nós temos muitas empresas, lanchonetes e outras, né? Que anunciam que estão contratando pelo Facebook e pelo Instagram. Só que aí vem muita gente ali para uma vaga só, né? Uhum. A gente vê isso que acontece bastante mesmo. Existem grupos, né, específicos de emprego. A gente viu para algumas cidades que a gente contratou nos últimos meses. É bastante interessante essa divulgação, mas se a gente coloca exatamente a característica correta que a gente quer para aquela vaga, isso ajuda a gente no processo seletivo, né? O que a gente acaba vendo às vezes no Facebook, Renan, é assim, contrato recepcionista, ponto. Aí chove de candidatos. Mas qual a qualificação que aquela recepcionista precisa? Qual vai ser a carga horária? Qual que é a média salarial? Talvez isso já filtre os interesses. Então é isso que a Carol está dizendo. Isso. Tem que colocar as informações necessárias exatamente. Sobre a qualificação profissional e tudo que a Isso. pessoa tem que ter ali para poder ocupar aquela vaga. Exatamente, Né? senão realmente fica muito vago, né? E depois de feito aí elaborado esse anúncio, anunciado no lugar certo, você vai começar a receber os seus candidatos, fazer as suas entrevistas, e é importante estudar esses candidatos, né? A gente vê, por exemplo, o Grupo BG tem uma prática de contratação, Renan, que é o processo seletivo. Quando eu fiz o primeiro processo seletivo do Grupo BG aqui em Santa Fé, nós levamos 20 ou 25 candidatos para uma sala para fazer o processo seletivo e eu ouvia o tempo todo no processo seletivo o quanto aquilo era prazeroso para aquelas pessoas e o quanto aquilo era novo, porque nunca ninguém tinha vivido um processo seletivo dentro da realidade daqui da cidade. Então a gente vê o quanto isso é simples de se fazer e o quanto isso é importante, porque o processo seletivo ele vai te dar mais oportunidades de você estudar o seu candidato que está ali, que quer trabalhar na sua empresa, fora da entrevista, né? A entrevista é o primeiro passo, tem o bate-papo, depois tem o bate-papo técnico e depois tem o processo seletivo, onde você vai conseguir aquela pessoa no comportamento natural dela, né? E aí a Carol pode falar algumas dicas de como é importante estudar aí os candidatos nesse momento. A gente recebe vários currículos e aí fica aquela grande dúvida, né? Porque no papel a gente consegue colocar muitas coisas, mas a realidade às vezes nem sempre é essa. Então, quanto mais colocar informação ali sobre formação,
experiência, o quanto tempo de experiência em cada local, enxergar o quanto a pessoa desenvolveu naquela função e entender se realmente são consistentes as informações. O RH procura muito isso. Simplesmente, trabalhei em tal lugar. Mas quanto tempo ficou? Fica aquela dúvida. Então, a gente precisa entender. Hoje a gente vê que a gente trabalha aí com gerações que já estão na internet há muitos anos, então eles querem as coisas muito rápido, eles estão procurando as coisas muito rápido, mas tem que ter um processo de amadurecimento dentro das funções que exercem. Então, é importante estudar isso, entender e pesquisar um pouco mais a fundo, né? A gente tem aí a internet que pode nos ajudar e as referências também. Hoje a gente vê o quanto que a rede social, Renan, está sendo importante para as empresas na hora de estudar um candidato. E aí até um alerta, né? E um importante alerta para as pessoas que estão procurando emprego, né? Hoje muitas empresas já estão optando por pesquisar nas redes sociais aquele candidato. Então, aí nos Facebooks, nos Instagrams, qual que é o tipo de postagem, qual que é o posicionamento diante de alguns assuntos daquela pessoa dentro das redes sociais. Grandes empresas já estão pesquisando esses profissionais antes da entrevista para que já tenha também uma visão daquela pessoa, como ela se posiciona dentro da sociedade, né? E, claro, depois de fazer esse estudo, planejar uma boa entrevista, né, Carol? Para que você não fique ali, talvez, perdido no que perguntar, né? Às vezes, eu já fui participar de entrevistas que praticamente a gente tem que conduzir a entrevista para a pessoa que está contratando, né? Eu falo, e aí, me fala um pouco sobre você. E aí? Então, assim, você tem que estar preparado para fazer a entrevista. Você já pensou no perfil de vaga que você quer, as qualidades, então você tem que fazer perguntas específicas que vão tratar das respostas, trazer para você essa visão, né, Carol? O planejamento dessa entrevista é muito importante. Exatamente. Então, quando o candidato está ali na sua frente, que vai começar aquele relacionamento, né, no começo, para saber um pouco. Então, é importante entender também o lado um pouco pessoal, né, não ser invasivo, claro, mas entender o lado pessoal, com quem convive, se mora perto do trabalho, né, as dificuldades que teria para chegar, deixar um pouco fazer uns quebra-gelos, né, para deixar a pessoa confortável, porque com certeza ela está tremendo do outro lado e a gente está mais confortável. Então, deixar de uma forma que a gente saiba o que perguntar. E não deixar, de repente, a pessoa confusa com algumas perguntas, deixar aberto, se ela tiver dúvidas, para ela questionar novamente, para que ela possa trazer o melhor daquela pergunta, porque às vezes a pessoa tem um monte de coisas para apresentar, é um bom perfil, mas a gente não conduz as perguntas da forma correta, a gente perde a oportunidade de ter uma pessoa boa no nosso time. Então, e sair fora da caixa, não fazer só perguntas do dia a dia, ou qual é a sua melhor qualidade, né, o seu pior defeito. As perguntas clichês, né? Isso não, coloca situações que a pessoa vivenciou, e não só no âmbito profissional, porque às vezes você precisa de uma habilidade que é pessoal, empático. Então, a pessoa precisa entender como que ela viveu aquilo. E o recrutador precisa enxergar. E se a pessoa viveu realmente, ela vai contar em detalhes. Né? Então, é isso que é importante. Então, se ficou com dúvida, pergunta novamente. Se de repente tem alguma outra pessoa que vai acompanhar, isso é legal. Mas também não ter aquela sala cheia de gente que vai deixar a pessoa super constrangida, porque é um monte de olhos ali em volta do candidato. Mas uma outra pessoa talvez ajude, né? Porque tem um diferencial e às vezes a pessoa traz algum problema meio pessoal e aí precisa segurar para não se envolver emocionalmente, porque é uma situação difícil, a gente sabe que a pessoa está precisando do emprego, né? Então, são coisas que a maturidade ali vai ajudar. E sempre tem uma pessoa da área. Então o departamento. Então, é importante que essa pessoa entenda. E se ela não sabe fazer entrevista, ajuda, RH. Isso. Ajuda a pessoa a fazer entrevista para que ela possa escolher a melhor pessoa. Exatamente. A entrevista, ela sempre é uma caixinha de surpresas, né? Quem está ali para entrevistar tem que estar sempre preparado para diversas situações e tem que ter essa maturidade de saber lidar com todas elas. Mas, de resumo geral, Renan, você seguir todos esses passos
planejando a entrevista, fazendo o estudo do candidato, anunciando e elaborando um anúncio correto que venda a tua empresa, certamente na hora de contratar você vai obter aí resultados sólidos. E hoje o grande desafio das empresas é, através de uma boa contratação, através de um bom processo de recrutamento de pessoas, garantir uma maior produtividade e diminuir uma taxa que tira o cabelo e deixa o cabelo branco de muito RH, que é a taxa turnover, né, de rotatividade de colaboradores dentro das empresas, e também consegue solidificar ali o grupo, a equipe. Ninguém deseja ter uma equipe que muda todo mês, uma equipe que é muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo. Isso não é bom, não é saudável para a empresa, falando como negócio, nem para o departamento de recursos humanos. Então, certamente você fazendo esse planejamento total na hora de contratar, você vai conseguir ter bons resultados, né, Carol? Pode fazer suas considerações. É isso mesmo. E quando a gente tem uma vaga, é muito empolgante a gente aumentar o quadro de colaboradores, ter gente nova no time. Então, a gente quer muito que dê certo. Então, a gente tem uma expectativa muito alta. E esse é um ponto de equilíbrio que todo mundo precisa ter nas organizações. Enxergar realmente se a pessoa está ali, tem o perfil correto, começou a desempenhar as funções e, então acredito que estou no rumo certo, mas ser bastante realista, né? Porque as organizações precisam muito estar ao lado do desenvolvimento das pessoas e também ao lado do resultado. Então, como que os outros colaboradores recebem essa pessoa, tornam um ambiente favorável, queremos sempre ampliar, quanto mais contratações deixa muito motivado o time, então isso é bastante importante e cuidar disso, né? De como que está a qualidade do serviço de RH. Então, estamos procurando no lugar certo, a minha rotatividade aumentou, então eu contratei e demiti. Isso é terrível, porque a gente perde tempo, perde dinheiro, né, pelas pessoas estarem envolvidas. Então, usar os recursos certos, no momento certo, para que assim a organização cresça cada vez mais. Com certeza. E é isso aí, Renan. E um apelo que eu faço aí para os empresários, para os departamentos, que nem sempre, né, a avaliação da vaga que você precisa talvez seja de uma pessoa com experiência, né? Hoje eu luto muito por essa questão de dar oportunidade para os jovens, as pessoas que estão procurando o primeiro emprego. Dentro desse grupo há grandes talentos, há muitos talentos presos aí, dispersos desse grupo sem oportunidades, né? Então você que está nos ouvindo, que talvez tenha uma vaga, dê a oportunidade para um primeiro emprego, avaliando todas as qualidades particulares dessa pessoa que ela pode agregar para o teu negócio. Às vezes tem vagas, às vezes não. A maioria das vezes dentro de uma organização nem sempre precisa de uma contratação técnica, com experiência, com formação. Às vezes a pessoa pode vir para agregar, para aprender, para se desenvolver. Outra coisa que funciona muito é contratar o estagiário, né? Trazer estagiários para estagiar dentro do teu negócio, porque você vai dar para ele o que ele mais precisa para ingressar no mercado de trabalho, que é a experiência, né? A experiência é tão pedida nas entrevistas. Então, assim, você que está aí, que tem a oportunidade de contratar um estagiário, dar uma oportunidade de primeiro emprego para uma pessoa, converse bastante com ela, sinta as qualidades que a cercam para que você também dê essa oportunidade para essa pessoa. E é isso aí, você vai ter o resultado que você espera dentro do teu recrutamento, dentro da sua seleção, e lembre-se que não é só recrutar, selecionar e contratar. Depois disso você tem que treinar, modelar, acompanhar, dar feedback, receber feedback, e isso é um processo que você vai fazer para que você garanta uma menor rotatividade dentro da equipe, tá bom? Carol, agradecer a sua companhia, a sua presença, muito obrigado pelas dicas valiosas. Eu que agradeço, foi um prazer. Renan, assim encerramos a nossa coluna Mundo Corporativo e Financeiro e nos encontramos na próxima sexta. Ok, Eduardo, obrigado pela participação. Até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana. Um bom final de semana a todos. Amanhã tem inauguração, hein? Do Grupo BG. Espero você lá e a todos que nos acompanham. Faça o convite e explique mais sobre a inauguração. Opa, amanhã nós inauguramos o Bar Flutuante na Vegas,
que vai ser um bar que vai ficar aí nas águas do nosso Rio Paraná, ali nas Águas Claras. E amanhã vai ser a inauguração dele lá na Ilha do Bico do Beija-Flor. Nós teremos ali um show às 17 horas da dupla Diego e Arnaldo, tá bom? Lembrando a todos que seguiremos todas as normas de cuidados com a pandemia. A proposta do evento é cada um nas suas embarcações, com as suas determinadas famílias e os seus grupos, né, para evitar qualquer tipo de aglomeração. E todo o ambiente ali do bar ele vai estar sendo ali disponibilizado álcool em gel, máscara e tudo tomando os devidos cuidados com a pandemia, tá bom? Todos estão convidados para estar com a gente aí lá na Ilha do Bico do Beija-Flor, que nunca foi tão famosa como agora. Estão convidados para estar lá e acompanhar a nossa inauguração. Obrigado, Eduardo. Parabéns aí, sucesso. Um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade.